once again. E aí, galerinha do YouTube, mais um aulão com o tio Dani. Imagem bonita, né? Não, assim, ó, uma imagem colorida, um vermelho, um branco. Gostei da imagem. Pessoal, como diz o ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Aqui nós estamos observando a bandeira dos Estados Unidos, nós estamos observando aqui a bandeira da antiga União Soviética, que hoje não existe mais, né? Ela, a partir de 1991, ela passou a se transformar novamente no que era antes Rússia, certo? Só um momentinho, pessoal. Aline, capital da Rússia. Moscou. Capital Moscou. E capital dos Estados Unidos, Washington. Nosso assunto hoje, pessoal, como está claro aqui em cima, Guerra Fria. Pessoal, eu vou dizer pessoalmente, eu sou professor de História, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em História, leciono História há aproximadamente 20 anos. Eu gosto de História de uma forma geral, de todos os assuntos, pessoal, mas há assuntos que eu gosto mais, há assuntos que eu gosto menos, assuntos que eu gosto mais ou menos. E dentre os assuntos que mais me causam prazer quando eu leciono, quando eu passo conhecimento, quando eu ensino, olha a minha empolgaceira, é Guerra Fria. Guerra Fria, meus queridos, que vai oficialmente de 1945 a 1991. Essa é a data oficial. Por que oficial? Porque há certos fatos nas entrelinhas que nós vamos explicar agora. Um outro detalhe, pessoal, essa aula, tá? Eu considero uma aula introdutória, porque como vocês perceberam, o período da Guerra Fria é um período muito longo, até porque eu já tenho 45 anos, né? Nasci em 1975, então se vocês observarem aqui, a Guerra Fria acaba em 1991, quando o seu professor Daniel Tomazini já tinha seus 16 aninhos de idade, e eu já era um aficionado em história, obviamente não com tanto de conhecimento que eu tenho hoje, afinal de contas, de 16 anos para 45 é um período significativo, mas já era um aficionado em história. E eu presenciei, pessoal, o final da Guerra Fria, o final da União Soviética. Mas esse é um assunto para o futuro, pois Guerra Fria, pessoal, por isso essa é uma aula introdutória. Virão outras aulas relacionadas à Guerra Fria, virão outras aulas relacionadas aos acontecimentos provenientes da Guerra Fria. Beleza? Pessoal, eu sempre tenho aquele costume, aquela tradição dos aulões do tio Dani, de explicar o porquê que eu uso essa imagem como a imagem introdutória da minha aula. Aliás, a imagem introdutória da nossa aula, porque essa aula é para vocês. Estou empolgado já? Eu gosto do assunto, eu gosto do assunto. Então, pessoal, estamos aqui, né? Estados Unidos, União Soviética. Se vocês perceberam aqui embaixo, há uma parte do globo terrestre. Então, o símbolo Tio Sam, né? Os Estados Unidos e o urso da União Soviética. Pessoal, se vocês forem em 1980, né? Quando seu professor aqui já tinha 5 aninhos de idade, foi realizada uma Olimpíada na União Soviética. Em 84 foi realizada nos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, mas vamos falar disso um pouco mais tarde. Na abertura, aliás, dos Jogos Olímpicos de 80 na União Soviética, foi feito na arquibancada um mosaico vivo de um urso. Símbolo da União Soviética, por isso que esse urso está aqui. E aqui está o planeta Terra aqui embaixo, metade União Soviética, metade Estados Unidos. Isso é a Guerra Fria. Pessoal, eu sempre costumo
seja no nono ano, seja no segundo ano, seja no terceiro, seja num cursinho, seja lá onde for, seja no colégio que for, toda vez que eu inicio a matéria de Guerra Fria, eu sempre faço a seguinte pergunta. Pessoal, guerra é algo quente, né? Violência, bombas, mortes, assassinatos. Quer dizer, a palavra guerra não é meio contraditório com relação à palavra fria, né? São duas expressões antagônicas entre si. Guerra fria, se a guerra é quente. Pessoal, a denominação Guerra Fria é pelo seguinte: quando acaba a Segunda Guerra Mundial, por isso que eu botei aqui o ano de 45, entre aspas, começa a Segunda Guerra Mundial. Por que eu falo entre aspas? Isso será a nossa próxima explicação. Começa a Segunda Guerra Mundial, acaba. Uma das principais consequências da Segunda Guerra Mundial vai ser o quê? Os Estados Unidos e a União Soviética se destacaram como as duas maiores potências militares do mundo. Pessoal, econômica. A economia dos Estados Unidos era muito mais próspera do que a economia soviética. Então eu sempre digo, após o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos despontaram como as duas maiores potências militares do mundo, certo? E por que a palavra fria? Pessoal, esses dois países, esses dois impérios, durante todo esse período, principalmente nos 30 primeiros anos da Guerra Fria, eles tentaram influenciar o máximo possível de países, trazer o máximo possível de países para o seu lado, seja para o lado capitalista, seja para o lado socialista da União Soviética. Só que, em nenhum momento do período referente à Guerra Fria, ocorreu um conflito armado entre esses dois países, entre essas duas potências. Daí vem a expressão Guerra Fria. Fria, entre aspas, pessoal, porque o período da Guerra Fria, que vai de 45 a 91, ele é caracterizado pela deflagração de várias guerras. Eu cito apenas duas, as mais famosas. A Guerra da Coreia, que matou quase 3 milhões de pessoas, e a Guerra do Vietnã, que matou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Só essas duas guerras mataram quase 5 milhões de pessoas. Então a expressão fria, da denominação Guerra Fria, significa o quê? Que durante esse período não ocorreu um conflito armado entre essas duas potências. Até porque, meus queridos, caso isso tivesse ocorrido, isso que, professor? Um conflito armado entre União Soviética e Estados Unidos teria acontecido O que é isso? Isso aqui é um cogumelo de uma explosão de uma bomba atômica. Aonde eu quero chegar? Caso a Guerra Fria, se em algum momento daquele de 45 a 90 se tivesse tornado uma guerra quente, e os Estados Unidos e a União Soviética tivessem realmente entrado em um conflito armado, é óbvio, pessoal, teria ocorrido uma guerra nuclear. E nós não estaríamos aqui hoje, eu não estaria aqui hoje gravando essa videoaula. Nós não estaríamos, vocês não estariam aí hoje me olhando, assistindo essa excelente videoaula. Porque o mundo teria sido exterminado, pessoal. Então, se a Guerra Fria tivesse se tornado uma guerra quente de verdade entre União Soviética e Estados Unidos, a consequência certa seria uma guerra nuclear. E aí, obviamente, pessoal, o mundo, ou pelo menos a raça humana aqui no mundo, teria sido exterminada. Entenderam, meus queridos, o porquê a expressão Guerra Fria? Pessoal, antes de voltar, deixa eu voltar a imagem. Como eu falei antes, então, o que é Guerra Fria, né? Vai ser uma disputa no campo. Ó, influenciar e dominar o máximo possível de país. Pessoal,
Esse domínio empreendido por soviéticos e americanos ou estadunidenses sobre o máximo possível de país, ele pode se dar no campo político, ele pode se dar de forma econômica ou no campo militar. Uma invasão simples e pura e simples, aliás, tá? Então, influenciar e dominar o máximo possível de país. Do domínio, pessoal, ele não é necessariamente invadindo com tropas, com aviões, com tanques. Pode ser um domínio tecnológico, pode ser um domínio econômico, pode ser um domínio político. Domínio político, professor? Tecnológico a gente até entende. Por exemplo, hoje, um país que tem a tecnologia da internet domina um outro que não tem. No campo econômico, só a gente até entendeu, um país que não tem dinheiro precisa, pega emprestado dos Estados Unidos. Mas o que é no campo político? Esse assunto, pessoal, é um assunto um pouco mais para frente, mas eu já vou adiantar um bocadinho. O que é um domínio, uma influência política? Um país X tem uma eleição, eu sou os Estados Unidos, aquele candidato o candidato que eu mais aprecio é o José. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer dinheiro para a campanha eleitoral do José. Num país Y, eu, União Soviética, gosto do candidato João. Eu, União Soviética, vou patrocinar a campanha do João. Num país C, um candidato lá ganhou as eleições, mas eu não gosto dele. Eu vou patrocinar um golpe militar contra esse candidato para no lugar dele, aliás, pessoal, colocar uma pessoa aliada a mim. Isso é uma influência, pessoal. Isso é um domínio político. Eu não preciso invadir o país. União Soviética, Estados Unidos, eles não precisavam invadir. Ou eles patrocinavam candidatos em determinadas eleições, ou eles patrocinavam e financiavam golpes de militares que derrubariam presidentes ou políticos que não eram alinhados ou com a União Soviética ou com os Estados Unidos. Mas isso, pessoal, é um assunto que a gente ainda vai estudar de uma forma um pouco mais aprofundada em videoaulas, mas um pouco mais à frente. Tanto que eu falei que essa aula é uma aula introdutória sobre a Guerra Fria. Inclusive a Guerra Fria, pessoal, tá? Ela vai atingir em cheio o Brasil. Não se esqueçam que nós, território brasileiro, está localizado na América, mesmo continente que está localizado nos Estados Unidos. Não se esqueçam que nós, Brasil, somos a quinta maior nação do mundo. E aqui está localizada a Amazônia, rica nas mais variadas coisas. Uma área até hoje, dia 12 de agosto de 2020, cobiçada por vários países do mundo. Isso não era diferente na Guerra Fria. Mas agora, pessoal, esse acontecimento é uma outra história. Beleza? Galerinha, já mostrei essa imagem, né? Mas se vocês lerem aqui em cima, Hiroshima e Nagasaki. Professor, o senhor pirou? O senhor não está ensinando Guerra Fria? O senhor não disse que a Guerra Fria começa depois de 1945? Eu falei, 1945 entre aspas. Essa é a data oficial. Mas, pessoal, quando um professor, seja lá de qual matéria, de qual ciência ele se formou na universidade, mesmo depois de formado, nós continuamos a estudar. Todos os professores são assim. Com história, lembre-se, história não é uma ciência exata. A história, ela muda de acordo com os documentos. O que hoje para nós é uma verdade absoluta, através de alguns documentos, essa verdade que é hoje uma verdade, amanhã pode ser uma mentira. O que hoje nós consideramos falso e mentiroso, daqui a alguns anos pode ser considerado uma verdade. Tudo isso depende dos documentos. Oficialmente,
A data considerada a data de início da Guerra Fria é 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. Por que eu coloquei aqui uma explosão nuclear e eu escrevi Hiroshima e Nagasaki? Todos nós já sabemos, porque nós já estudamos na videoaula Segunda Guerra Mundial parte 1, Segunda Guerra Mundial parte 2, inclusive aquela aula especial sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós aprendemos que a Segunda Guerra Mundial, na Europa, norte da África, um pouco no Oriente Médio, ela acabou com a derrota da Alemanha no dia 8 de 5 de 1945. Mas a derrota da Alemanha, galera, não significou o final da Segunda Guerra Mundial. Pois a Alemanha e a Itália, primeiro a Itália, depois a Alemanha, haviam se rendido ali entre 43 e depois a Alemanha em 45. Mas a guerra continuou no Pacífico, continuou no extremo asiático com o Japão. Aqui eu coloquei de forma proposital, pessoal, um mapa do Japão, né? Claro, pessoal, aqui não aparece todas as ilhas que formam, pessoal, existe o país Japão. Ele é formado, se eu não me engano, por centenas ou algumas milhares de pequenas e médias ilhas. Aqui não aparecem todas as ilhas que formam o Japão, mas já dá para perceber que o Japão tem uma grande quantidade de ilhas. Aí existe a ilha maior, a ilha maior, onde está localizada a capital Tóquio. Um outro detalhe, observem, mais a oeste do Japão, temos aqui do lado oeste do Japão, um país chamado Rússia, mas que no caso da nossa matéria, né, que é a época que a gente está estudando, era a União Soviética. Isso significava o quê? Que a União Soviética ficava muito próxima ao Japão. União Soviética, Japão. Compreenderam? Pessoal, muitas pessoas, tá, acusam os Estados Unidos de, ao lançarem as duas bombas atômicas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, muitas pessoas acusaram os Estados Unidos de crime de guerra. Não vou entrar aqui, pessoal, na discussão se eles estavam certos ou errados. Eu vou aqui analisar a lógica que os Estados Unidos utilizou para lançar essa bomba. Pessoal, o Japão, a Alemanha se rende em maio, o Japão contou maio, junho, julho, e os japoneses, pessoal, mesmo quase não tendo marinha, mesmo assim, a derrota era algo certo, 100%. Os japoneses pareciam que eles não iam se render. Ali entre maio, junho de 45, aqui não aparece, pessoal, que são ilhas mais aqui embaixo, tá? Existe no Japão uma ilha chamada Iwo Jima, lá hoje tem uma cidade bem desenvolvida, e mais aqui para baixo existe uma ilha chamada Okinawa. Okinawa, pessoal, em nível de curiosidade, é o local onde surgiu a arte marcial chamada Karatê. Em Okinawa. Okinawa hoje também, pessoal, é uma ilha do Japão, lá tem uma grande cidade, é um local bem próspero. Durante a segunda, pessoal, são duas ilhas muito pequenas. Durante 1945, os Estados Unidos empreenderam uma operação militar para ocupar Okinawa e Iwo Jima, que eram duas ilhas desse tamanhozinho. Pessoal, contabilizando, somando o número de soldados americanos mortos com Iwo Jima e Okinawa, chega a quase 30 mil soldados americanos mortos, feridos muito mais do que isso, para ocupar duas pequenas ilhas. Mas o saldo, pessoal, mais interessante e mais assustador, enquanto morreram 30 mil soldados americanos, quase 300 mil soldados japoneses morreram defendendo as ilhas de Iwo Jima e Okinawa, que eram, pessoal, desse tamanho. Os Estados Unidos pensou, peraí, se o Japão perdeu 300 mil soldados para defender Iwo Jima e Nagasaki, Iwo Jima e Okinawa,
os Estados Unidos, baseado, pessoal, com um saldo de mortos, tanto dos Estados Unidos como do Japão, na operação militar aqui embaixo, de Okinawa e Iwo Jima, os Estados Unidos calculou que se eles fossem tentar invadir a Ilha Maior para chegar até a capital Tóquio, pessoal, os Estados Unidos, caso eles fossem, isso não aconteceu por causa das bombas atômicas, mas eles contabilizavam que se eles fossem realmente empreender uma operação militar para invadir a ilha principal do Japão, com a intenção de chegar até Tóquio e ocupar a capital, a previsão do Estado-Maior dos Estados Unidos era que eles perdessem, os Estados Unidos, 2 milhões de soldados para ocupar a Ilha Maior. Isso foi uma previsão baseada no que aconteceu em Iwo Jima e Okinawa. Então, as bombas atômicas, segundo os Estados, foram lançadas para evitar a morte de 2 milhões de soldados americanos, de outros, 4 milhões de japoneses, e para forçar o Japão a se render. Mas existe um outro motivo que está relacionado à Guerra Fria. Mostrar aos soviéticos que os Estados Unidos já eram uma potência nuclear. Então, onde eu quero chegar, meus queridos? O lançamento das bombas atômicas sobre Nagasaki e Hiroshima, além de querer forçar a rendição do Japão e poupar a vida de milhões de pessoas, sejam eles americanos ou japoneses, era uma demonstração de força dos americanos perante os soviéticos. Aonde eu quero chegar? A Guerra Fria, oficialmente, é 45, mas na prática ela começa já em 1944. Vocês nunca se perguntaram o porquê que foi a União Soviética que invadiu Berlim, se os Estados Unidos estavam a 15, 20 quilômetros da capital alemã? Por que eles não foram até lá? Porque já havia um tratado estipulado entre eles, Estados Unidos e União Soviética, que aquela área de Berlim era uma área da União Soviética. Então a Guerra Fria, pessoal, os acontecimentos relacionados à Guerra Fria, eles já começaram antes do final da Segunda Guerra Mundial. Nós utilizamos como data inicial 45, mas na prática a Guerra Fria começa ali entre final de 43 e 1944. A bomba atômica, aqui as bombas atômicas, é só um exemplo de um acontecimento dentro da Segunda Guerra Mundial, mas que tinha relação direta com a Guerra Fria. Em nível de curiosidade, pessoal, a primeira bomba atômica testada, lançada, obviamente, num deserto, num atol, pela União Soviética em 1948. E a dos Estados Unidos, agosto, foi nesse mês, pessoal. No início do mês agora, ocorreram no Japão homenagens às vítimas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, até como uma forma de lembrar que isso seja a primeira e a única vez que essa catástrofe tenha acontecido no planeta Terra, apesar, meus queridos, que, olha, se nós contabilizarmos a quantidade de países que têm bombas atômicas e a quantidade de bombas atômicas que hoje existem no mundo, prefiro não comentar. Perfeito, galera? 45 é a data oficial. Mas na prática a Guerra Fria começa nos 2 últimos anos da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Toca pra frente, vamos embora. Pessoal, isso aqui é um mapa da Europa, inclusive a parte da Rússia, que é a parte europeia, né? Nós não podemos esquecer que a Rússia é o maior país do mundo, a maioria dela está localizada no continente asiático e a área mais próspera, a área mais desenvolvida, onde está localizada Moscou, que é a capital, fica na parte europeia da Rússia. Pessoal, essa área aqui, ó, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma forma geral, ela foi toda ocupada pelo exército nazista.
Conforme o exército nazista vai sendo expulso, as áreas que eram dominadas pelos nazistas e foram libertadas pelos soviéticos tornaram-se áreas sob a influência soviética. As áreas que estavam sob o domínio nazista ou a ameaça nazista, que foram salvas ou libertadas pelos Estados Unidos, se tornaram áreas que ou continuaram ou passaram a estar sob a influência dos Estados Unidos, do capitalismo. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, pessoal, ali em maio de 1945, na Europa, é óbvio, a Europa estava dividida em duas. A Europa socialista, o bloco socialista pró-União Soviética e o bloco capitalista pró-Estados Unidos. Então, vai ser criada uma linha imaginária, que é essa aqui, ó. Essa linha imaginária vai ser uma linha imaginária que vai dividir a Europa socialista da Europa capitalista. O primeiro-ministro da Inglaterra, em 1945, Churchill, ele chamou essa linha de cortina de ferro. É uma linha imaginária, ela não existe na prática. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a Europa estava dividida em dois grandes blocos, o bloco capitalista a oeste, liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista a leste, liderado pela União Soviética. Essa linha imaginária que divide esses dois blocos foi denominada pelo primeiro-ministro inglês de cortina de ferro. Beleza? É uma linha imaginária. Essa divisão, pessoal, ela não acontece só na Europa. A Alemanha, pessoal, que foi a causadora principal da Segunda Guerra Mundial, ela também foi dividida. Tá? Eu cheguei a presenciar isso, como eu falei para vocês. A Guerra Fria acaba em 91, eu já tinha 16 anos e eu presenciei a existência dessas duas Alemanhas, inclusive quando tinha um campeonato internacional com seleções de país ou Copas do Mundo, existia lá a seleção da Alemanha Ocidental e a seleção da Alemanha Oriental, tá? Então aqui, pessoal, eu coloquei uma foto da Alemanha dividida. Então, a Alemanha foi dividida na parte amarela, seria a Alemanha Ocidental, capital Bonn, I'm sorry. Pessoal, mas a capital da Alemanha não é Berlim? Sim, a capital da Alemanha é Berlim. Só que, quando houve essa divisão, para lembrar, pessoal, essa divisão, tanto da Alemanha como da capital da Alemanha, ela já tinha sido estipulada por Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, ali por volta de 1943 e 1944. Isso é mais uma prova de que a Guerra Fria, na realidade, ela já começou dentro da Segunda Guerra Mundial. Pois já haviam sido feitos tratados em plena Segunda Guerra Mundial, tratados que dividiam não só o território da Alemanha, mas o território da capital, Berlim, que a gente vai tratar logo logo. Então, segundo esses tratados, feitos entre Inglaterra, do Churchill, Estados Unidos, do presidente Franklin Delano Roosevelt e da União Soviética de Stalin, o território da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, ele ficou dividido em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental era uma área de influência capitalista, óbvio. E a Alemanha Oriental era uma influência social, uma área socialista. Mas um pequeno detalhe, pessoal, que pouquíssimas pessoas sabem. A parte ocidental, a Alemanha Ocidental, tá? Ela tinha três áreas distintas. Em amarelo era a área britânica. Em verde era a área estadunidense. E em vermelho aqui, ó, era a área francesa. É claro, pessoal, se a gente pensar, professor, mas assim, então o senhor está dizendo que a Alemanha Ocidental, né, que era o bloco capitalista, a área sob influência capitalista,
também era dividida em três áreas, uma área de influência britânica, uma de influência americana e uma de influência francesa. Sim, mas na prática, pessoal, na prática, quem realmente liderava esse bloco, comandava esse bloco, eram os Estados Unidos da América. Então a Alemanha Ocidental, que é a parte capitalista da Alemanha, tinha três áreas distintas entre franceses, ingleses e americanos, mas na prática quem liderava todo esse bloco eram os Estados Unidos da América. Tá? A parte oriental, que é a Alemanha Oriental, não. Aí era apenas a União Soviética, o governo da Alemanha Oriental, todos os cargos possíveis eram nomeados pela União Soviética. Beleza? Um detalhe, pessoal, se vocês já perceberam aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, Berlim ficava dentro da área de influência soviética. Por que vocês acham, como eu falei há 10 minutos atrás, por que durante a Segunda Guerra Mundial, ali em 45, foi a União Soviética que invadiu Berlim e não os Estados Unidos? Porque já estava estipulado, mesmo antes do final da Segunda Guerra Mundial, que aquela área de Berlim seria uma área que estava localizada dentro de uma região que ficaria, após a guerra, sob o controle da União Soviética. Mas foi feito outro tratado que também vai dividir a capital, que a gente vai falar já já. Tá, professor, então qual era a capital? Berlim estava localizada dentro da Alemanha Oriental, que era uma área pró-União Soviética. Qual era a capital da Alemanha Ocidental? A capital da Alemanha Ocidental era a cidade de Bonn. B-O-N-N, a capital da Alemanha Ocidental, da Alemanha capitalista, era a cidade de Bonn. Beleza? E obviamente, pessoal, a capital da Alemanha Oriental era a parte de Berlim pertencente aos soviéticos, que seria a Berlim Oriental. Pegaram? Perfeito? Aqui, pessoal, é uma foto, tá? Isso aqui não é, isso aqui é uma foto, né? Um mapa, é uma cópia, é uma projeção do mapa de Berlim, a cidade de Berlim, que hoje é a capital da Alemanha. Então, ó, Berlim também. Berlim foi dividida em Berlim Ocidental, então uma área francesa, uma área inglesa e uma área americana. E Berlim Oriental, que era uma área socialista influenciada pela União Soviética. Tá? Então houve um acordo posterior onde franceses, ingleses, americanos e soviéticos sentaram e também dividiram, estipularam uma divisão dentro da capital. Tá, então o senhor está dizendo para nós que Berlim Ocidental, que a Berlim capitalista ficava dentro da Oriental. Tá, pessoal, mas então como é que eles abasteciam? Pessoal, o abastecimento a princípio, ele vai ser feito por via terrestre, claro, num acordo feito entre americanos e soviéticos. Vai ter um períodozinho que a gente vai discutir um pouco mais à frente, que durante uns 2 anos os soviéticos vão impedir os ocidentais de abastecerem Berlim Ocidental via terrestre. Então ali por uns 2 anos, Berlim Ocidental será abastecida via aérea. Depois, Estados Unidos e União Soviética vão sentar, vão assinar um tratado onde os soviéticos vão permitir que veículos e caminhões americanos entrassem na Alemanha Oriental para abastecer a Alemanha Ocidental. Mas essas coisas elas aconteciam, não eram tão fáceis assim, tão simples assim. Perfeito? Mas essa é a realidade. Uma Alemanha dividida em Ocidental e Oriental, Ocidental a capital Bonn e Berlim Oriental a capital da Alemanha Oriental, e Berlim Ocidental, que era capitalista, ficava dentro do bloco socialista, mas foi em grande parte da sua existência foi abastecida via terra. Pegaram, galerinha? Eu fico imaginando que vocês estão pensando, tá, mas o professor não falou nada do Muro de Berlim. Pessoal, o Muro de Berlim vai ser um assunto que a gente vai tratar um pouco mais à frente, mas eu já vou adiantando.
O Muro de Berlim, pessoal, o muro construído pelo governo da Alemanha Oriental para dividir a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, o muro, a divisão, pessoal, da Alemanha e da cidade de Berlim, ela já ocorre já em 1945, 1946, tá? Mas a construção do muro, que foi uma empreitada, que foi uma obra realizada pelo governo oriental e não ocidental, vai acontecer no ano de 1961. A divisão é desde 45, mas a construção do muro, que foi uma obra de responsabilidade da parte oriental, ela só ocorre em 1961, tá? Mas não se preocupe, pessoal, nas próximas videoaulas nós voltaremos a tratar sobre esse assunto, beleza? Uma outra característica, pessoal, que na realidade é uma característica do ser humano, desde que o ser humano é ser humano, né? A corrida armamentista. O que significa isso, pessoal? Os países começam a produzir armas em larga escala. Então, pessoal, a União Soviética e os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como as duas maiores potências militares do mundo. E aí começa a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Professor, o senhor falou para nós que a Guerra Fria foi o quê? Que Estados Unidos e União Soviética tentavam influenciar e dominar, politicamente falando, economicamente falando, militarmente falando, o máximo possível de países. E os dois, pessoal, também volta e meia, eles se ameaçavam também. Para que eles, pessoal, se impusessem como uma potência militar, uma potência imperialista, para que americanos causassem temor aos soviéticos, para que os soviéticos causassem temor aos americanos, essas duas superpotências, lá durante a Guerra Fria, iniciaram uma feroz corrida armamentista. Produção em larga escala de material bélico. Professor, o que é material bélico? Pessoal, material bélico é arma. Arma. Mas quando nós falamos corrida armamentista, e nós nos referimos à Guerra Fria, é a produção em larga escala de ogivas nucleares. Ogivas não é bomba, pessoal. Isso aqui, ó, então, isso aqui é os Estados Unidos, isso aqui é a União Soviética, né? Mais uma vez urso, tá? Pessoal, isso aqui é uma bomba atômica. Claro que é um desenho, mas representa uma bomba atômica. O que explode, pessoal, o que causa a explosão, o que causa a destruição não é todo esse aparato. Essa parte de baixo aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o foguete que leva a bomba até algum local. Ogiva é essa parte de cima. Se eu tirar essa parte de cima, isso aqui vira um foguete, ele vai dar nada. Então, quando eu falo ogiva, pessoal, ogiva nuclear, os Estados Unidos tem 1000 ogivas nucleares, a Rússia hoje tem, sei lá, 2000 ogivas nucleares, a Coreia do Norte tem 20 ogivas nucleares. Ogivas, pessoal, é essa parte da frente aqui do míssil. O restante, pessoal, é o motor, é o que vai levar essa ogiva até algum local. Esse motor sem ogiva, ele é só um foguete, simples, tá? Então, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética e obviamente seus aliados, né, a Inglaterra, a França, né, a China, né, Israel, eles vão começar uma feroz, e essa corrida armamentista, ela é caracterizada pela produção em larga escala de ogivas nucleares. Por isso que no início da aula eu disse, se a Guerra Fria, pessoal, em algum momento ela tivesse se tornado entre União Soviética e tivesse tornado uma guerra quente, a quantidade de ogivas nucleares era tão grande, mas quanto? Eu não sei agora mensurar, pessoal, a quantidade, mas eu posso dizer assim, ó, se contabilizasse a quantidade de ogivas da União Soviética, mais dos Estados Unidos e de seus aliados, pessoal, na época, umas 10 mil, umas 15 mil, frouxo, 1000. Para destruir o mundo, pessoal, basta 15, 20.
já destrói o mundo. Por isso que eu falei lá no início da aula, se a Guerra Fria, em algum momento, ela tivesse se tornado realmente uma guerra quente entre Estados Unidos e a União Soviética, devido à existência de milhares de ogivas nucleares, era certo que seria deflagrada uma guerra nuclear e, como eu falei, meus queridos, nós não estaríamos hoje aqui vendo essa videoaula de história. Por isso, Guerra Fria. Tá? Mas lembrando também, Estados Unidos e União Soviética, nesse período, não foram as únicas nações a produzirem mísseis nucleares. França, Inglaterra, Israel, posteriormente a China, mas isso também, meus queridos, será um assunto que nós analisaremos de uma forma mais aprofundada em outras videoaulas. Pessoal, assim, ó, só para em nível de curiosidade, tá? Hoje em dia não existe essa corrida, sim, uma produção de armas, tá? Mas eu acredito que hoje, pessoal, se a gente fosse contabilizar a quantidade de ogivas nucleares que existem hoje no mundo, hoje, 12/8/2020, só Israel tem 400. Coreia do Norte deve ter umas 20, 30. A China, acredito eu, umas 500, 600. Só acho que eu vou contabilizar umas 4.000 ogivas nucleares hoje. Professor, mas o senhor disse que para destruir o mundo bastava 15 ou 20. Como diz o ditado, meus queridos, para um bom entendedor, minha palavra basta. Então hoje sim, nós ainda continuamos a correr um sério risco de o mundo ser exterminado por uma guerra nuclear. Não por um vírus ou uma bactéria, mas por uma guerra nuclear. Pessoal, ninguém é tão louco assim. Pessoal, quando a gente estuda história, a gente passa a não colocar mais a mão no fogo pelo ser humano. Pensem nisso. Além da corrida armamentista, uma das maiores características da Guerra Fria foi a deflagração da corrida espacial. Meus queridos, por que vocês acham que hoje os Estados Unidos, inclusive a Rússia, que hoje economicamente não é comparável, por que a Rússia, que não é economicamente comparável aos Estados Unidos hoje, tem tecnologia espacial? Isso é uma herança da Guerra Fria. Pessoal, hoje a Rússia, ela continua sendo o maior país do mundo. Claro que na época da União Soviética, a União Soviética era muito maior ainda. A Rússia, economicamente falando, não chega nem aos pés dos Estados Unidos. Economicamente falando, a Rússia é um país assim, desculpem os professores de geografia, pessoal, se eu falar alguma coisa assim, uma aberração, uma coisa tão errada, me desculpem, por favor. Mas eu acredito que a economia da Rússia hoje, ela é uma economia muito parecida com a economia do Brasil, um pouco mais, um pouco menos, mas muito parecida. Mas se a Rússia tem uma economia muito parecida com a do Brasil, é muito diferente por que a Rússia consegue ir para o espaço, fazer estação espacial? Porque, pessoal, a tecnologia espacial que a Rússia tem hoje é uma herança da época da Guerra Fria. Os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos ainda hoje continuam sendo uma grande potência econômica, eles têm dinheiro para isso. A Rússia não tem tanto dinheiro quanto os Estados Unidos, mas tem essa tecnologia, porque é uma herança da corrida espacial que ainda permanece hoje. Hoje, obviamente, tem a China, o Japão, a própria Índia está se desenvolvendo também, mas essa tecnologia russa hoje é uma consequência da corrida espacial da época da Guerra Fria. E um detalhe que eu acho bem engraçado, né? Quando a gente é criança, eu estou falando no caso dos meninos, né? Quando a gente é criança, a gente tem aquele costume, vamos ver quem é que gosta mais longe. Eles falam, vamos ver quem faz xixi mais longe. Vamos ver quem joga pedra mais longe. Tem sempre aquelas competições de criança para ver quem é que faz mais longe, quem é que fala mais alto, quem é que corre mais. Pessoal, os Estados Unidos e a União Soviética, tá? Era mais ou menos isso, fazer uma relação. Era uma brincadeira de menino. Eu faço um carro, sei lá, que corre a 100. Lá vai a União Soviética e faz um carro que corre a 120. Aí os Estados Unidos, não, agora vou fazer um carro que corre a 100, a 100, a 150. Então, a competição entre a União Soviética, em todos os setores, não é só o espacial, em todos os setores.
A competição entre União Soviética e Estados Unidos para ver quem era melhor parece uma competição de guri pequeno, de quando a gente era criança, ou de quando vocês foram crianças. É bem parecido, fazendo uma alusão, uma relação, tá? E no caso aqui, pessoal, a gente vai, claro, obviamente se ater, né, a essa competição no campo espacial. Tanto que aqui, né, há roupas de astronauta, e aqui é uma foto maravilhosa de uma parte do nosso planeta, o nosso planeta chamado planeta Terra. O primeiro país, pessoal, a lançar um satélite no espaço foram os soviéticos, o Sputnik. O Sputnik 1, que no caso é esse, e o Sputnik 2, pessoal. Assim, eu até quando botei a foto, eu gosto muito de cachorro, eu tenho 3 cachorros, né? Aliás, eu gosto de todos os animais, mas eu gosto mais do cachorro, né? Eu gosto do gato também, tá? Professor, mas o que é essa cachorrinha, com essa cara tão bonitinha que ela está fazendo aqui? Pessoal, o primeiro satélite lançado no mundo foi lançado em 1956 pelos soviéticos, que é o Sputnik 1. Logo depois, pessoal, então os soviéticos foram o primeiro país do mundo a lançar um satélite na órbita terrestre. Os soviéticos também foram o primeiro país do mundo a lançar um ser vivo na órbita terrestre. Que ser vivo? Esta pobre coitada, a Laika, ela foi dentro do Sputnik 2. O Sputnik 2 foi uma a gente chama de sonda, né? Uma sonda que foi lançada com a Laika, mas a pobre coitada morreu depois de 10 dias devido à alta temperatura dentro da sonda. Em resumo, ela morreu queimada, carbonizada, tá? Mas, fora essa tragédia, tá? Os russos, ou aliás, os soviéticos, dentro dessa corrida espacial, foram os primeiros a lançar o satélite Sputnik 1 ao espaço. Depois, obviamente, os Estados Unidos já lançaram outro, e foram a primeira nação a lançar um ser vivo na órbita terrestre. Então, nesse caso, os soviéticos deram um primeiro passo. Obviamente, pessoal, logo depois vieram os Estados Unidos, tá? Dentro dessa corrida espacial há um acontecimento extremamente importante. No dia 12 de abril de 1961, os soviéticos lançaram o primeiro ser humano ao espaço. E ele é que disse, a Terra é azul. É óbvio que ela é azul, professor. Como é que vocês sabem? Vocês sabem que a gente tem foto agora. Que tem foto no celular, tem foto na internet, aparece na televisão. Mas é porque alguém foi lá tirar uma foto. Até então ninguém tinha certeza se a Terra era azul ou não era azul. O Yuri Gagarin foi o soviético, a primeira pessoa lançada pelos soviéticos no dia 12 de abril de 61 na órbita terrestre. E ele disse, ele olhou e via, vou chamar de rádio, né? A Terra é azul. Então Yuri Gagarin é o primeiro ser humano a viajar no espaço. E como eu não poderia esquecer das nossas gloriosas mulheres, essas mulheres que constroem o mundo, que trabalham dobrado. Opa! Pô, cara, pessoal, eu nunca assim, toda vez que eu faço uma videoaula, eu sempre digo assim, eu uso a apostila ou o livro didático. Eu uso o conhecimento que eu tenho, porque eu leio muito, eu pesquiso muito, mas enquanto eu vou formulando, pessoal, a videoaula, eu vou pesquisando. Eu uso a apostila, o livro didático, o meu próprio cérebro, que eu já tenho um conhecimento acumulado, mas eu vou pesquisando. E eu nunca vi um livro didático, mas nenhum, e olha que eu já dei aula em vários colégios, alguém mencionar o nome de Valentina, Vladimirovna, nunca ouvi esse nome. Pessoal, os soviéticos não só mandaram
o primeiro homem, o primeiro ser humano para o espaço, que foi um homem chamado Yuri Gagarin, mas os soviéticos, dentro da corrida espacial, em 1963, eles também mandaram para o espaço a primeira mulher. Então saibam, minhas queridas, saibam, meus queridos, essa mulher, essa soviética, eu chamo de soviética porque eu não sei exato onde ela nasceu, se na Ucrânia ou se na Rússia, porque a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que repúblicas, professor? Pode ser a Ucrânia, a Letônia, a Estônia, a Bulgária, a Romênia, tá? Então eu vou chamar de soviética. Valentina Vladimirovna foi lançada pelos soviéticos, ela é a primeira mulher a viajar no espaço. Então não esqueçam do nome de Yuri Gagarin, que já é famoso, mas também não esqueçam dessa brava mulher, mais uma vez chamada Valentina Vladimirovna, lançada ao espaço em 1963 pelos soviéticos. Repararam que eu não falei nos Estados Unidos ainda? Interessante, né? Pessoal, assim, eu sempre digo, a gente nunca deve menosprezar a história de nenhuma cultura, nenhuma. Mas nós vivemos no mundo ocidental. E o nosso mundo ocidental, ele é muito influenciado pela cultura americana. Pessoal, eu não tenho nada contra os Estados Unidos, eu até gosto dos Estados Unidos, tenho a consciência que os Estados Unidos não é exemplo de tudo, existe muita coisa errada dentro dos Estados Unidos, mas eu não sou aquele anti-americano, nada a ver, não sou anti-nada. Mas eu tenho a consciência que a nossa sociedade ocidental, principalmente a americana, ela é inundada, ela recebe uma enxurrada de influência americana. Por isso que às vezes eu gosto de falar de acontecimentos não ocidentais, para a gente ter um ponto de vista diferente da história. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a corrida espacial durante a Guerra Fria, a gente observa que os soviéticos, eles foram pioneiros em várias coisas. Primeiro ser vivo, primeiro satélite, primeiro ser humano, o homem, e a primeira mulher, a dona Valentina. Mas os Estados Unidos não podem ficar para trás. E no dia, pessoal, só eu botei esse número aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma foto da Apollo 11. Apollo 11 foi a espaçonave americana, que a primeira espaçonave do ser humano, aliás, que pousou na Lua. Pessoal, todo o projeto, tá? Então assim, no dia 16 de julho de 1969, a Apollo 11, junto com Neil Armstrong, Etienne e Aldrin, tá? Foram esses três astronautas que estavam na Apollo 11, foram lançados da Terra no dia 16 de julho, e no dia 20 de julho de 1969, o Neil Armstrong pisou. É o primeiro ser humano a pisar não é esfera, no sistema lunar. Mas junto com ele, Aline, me ajuda aqui, Aldrin. O mais famoso é o Neil Armstrong, porque ele foi o primeiro a pisar, mas ele estava acompanhado de mais 2 astronautas. Obviamente, pessoal, os soviéticos foram pioneiros no satélite, foi pioneiros de lançar um ser vivo, o primeiro homem, a primeira mulher, mas os pioneiros, quer dizer, o primeiro país a chegar e a pisar na Lua é os Estados Unidos. Pessoal, reza a lenda, que isso muita gente não acredita, a teoria da conspiração, mas eu, pessoal, como professor de história, e depois de tudo que eu já estudei, realmente, pessoal, os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a enviar homens para a Lua. A Apollo 11 foi lançada no dia 16 de julho, mas o Neil Armstrong pisa na Lua no dia 20 de julho de 1969, tá? E aí, pessoal, isso é considerado até hoje um dos maiores acontecimentos que já ocorreu no planeta Terra ou na Lua. No planeta Terra,
Aqui embaixo eu botei 20, pessoal, o orçamento da época, gasto para esse projeto foi de 24 bilhões de dólares. Mas se a gente for transformar hoje, o valor de 24 bilhões hoje, seria o que hoje nós gastaríamos, seria 136 bilhões. Então, 24 bilhões de dólares na época, seria o equivalente a hoje a 136 bilhões. Então, os Estados Unidos, como eu já falei, foram os pioneiros na viagem até a Lua. E essa bandeira está até hoje lá, porque não tem ar, é vácuo, né? A atmosfera, então está lá, nada apodrece, não existe uma bactéria, entendeu? Então, pessoal, isso aqui eu dei uma certa ênfase, eu me aprofundei um pouquinho mais na corrida espacial. Tá? Aqui é Valentina, a Aline, essa aqui, ó, primeira mulher a chegar ao espaço. Nenhum livro didático, eu dou aula há 20 anos, nunca falaram sobre ela. Só Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Valentina Vladimirovna, primeira mulher a ir até o espaço. Não esqueça. Isso prova o quanto o feminismo é importante. Claro. É só Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Yuri Gagarin, nunca falaram dela. Mas aqui está a marca, aqui está registrado, tá? Pessoal, para a gente não, que isso é uma aula introdutória, para nós não nos alongarmos muito mais, tá? Na próxima aula referente à Guerra Fria, que vão ter algumas videoaulas, tá? Nós vamos falar sobre o processo de descolonização. No caso aqui, descolonização na África ou na Ásia. Aqui eu citei alguns exemplos da Argélia, que era uma colônia francesa, que vai deixar de ser uma colônia francesa. O Quênia, que era uma colônia inglesa, que vai deixar de ser uma colônia inglesa. A Índia de Mahatma Gandhi, que era uma colônia inglesa, e vai deixar de ser uma colônia inglesa. O Vietnã, que era uma colônia francesa, que vai deixar de ser uma colônia francesa. E a China, pessoal. A China, numa próxima videoaula, ela vai ganhar um momento um tanto quanto especial. Por que eu falo isso, pessoal? Hoje nós estamos no dia 12/8/2020. Uma das maiores potências militares e econômicas do mundo é a China. Mas nós sabemos que a China é uma ditadura no sentido real da palavra. Uma ditadura socialista. Ah, professor, quando começou a ditadura socialista na China? 1949. Por isso que eu vou guardar um espaço especial numa próxima videoaula sobre a China. A China, pessoal, dentro do contexto da Guerra Fria, em 1949, um tal de um psicopata, um doente, chamado... Eu posso falar isso porque eu vivo numa democracia, porque eu não vivo na China. Se eu falo isso na China, amanhã eu não acordo aqui em casa. Aliás, eu acordo embaixo da terra. Então, em 1949, um psicopata, um doente chamado Mao Tse-tung assume o poder e a China, a partir de 1949, torna-se uma ditadura socialista. E sobre esse assunto nós vamos falar de uma forma mais aprofundada numa próxima videoaula. Falaremos também sobre Plano Marshall, doutrina Truman, o surgimento da ONU, o surgimento da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que ainda existe até hoje, tá? Então tudo isso são características da Guerra Fria. Mas nós iniciaremos a próxima videoaula falando nos fatores que vão colaborar com o processo de descolonização da Ásia e da África. O que isso, professor, tem a ver com Guerra Fria? Pessoal, qual era o objetivo dos Estados Unidos e União Soviética? Influenciar o máximo possível de países, seja uma influência política, econômica ou militar. Dentro desse processo de descolonização, seja na Argélia, no Quênia, em qualquer lugar, estará lá os Estados Unidos tentando influenciar, estará lá a União Soviética tentando influenciar. Por isso que isso é um acontecimento da Guerra Fria. Por isso que isso é ensinado dentro do contexto da
Guerra Fria. No caso, como eu falei, da China e o Vietnã, pessoal, em função da guerra do Vietnã, os dois receberão uma atenção um pouco mais especial. Nada contra a Argélia, o Quênia e a Índia, pelo amor de Deus, mas é porque dentro do contexto geopolítico, a guerra do Vietnã e o fato da China se tornar uma ditadura comunista, isso vai mexer com a geopolítica da época, inclusive de hoje. Beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado da aula, porque todas as aulas de guerra, não, pessoal, não me entendam mal, não que eu não estivesse empolgado com as outras aulas, claro que eu estava, Segunda Guerra Mundial, nazifascismo, República Velha, mas esse, como eu já falei, esse é um assunto que me dá muito prazer de ensinar. E como é um assunto muito longo, com muitos acontecimentos, eu vou fazer várias videoaulas sobre a Guerra Fria. Tá? Então espero que vocês tenham gostado da aula, que seja apenas uma aula introdutória, tá? Outras aulas virão, beleza, pessoal? Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, deem aquele like, né? Um amigo tá querendo explorar, cara, eu tô precisando estudar a Segunda Guerra Mundial, me dá uma dica. Porra, cara! Ao longo do tio Dani, de repente lá em casa o meu tio, cara, eu vou fazer um concurso, vai cair sobre aerovagas, onde é que eu posso? Claro, tio, ao longo do tio Dani, vai lá, se inscrevam, tá? E pessoal, aquele abraço, né? Nunca se esquecendo, rotina de estudo, façam anotações, anotem, caderno, sei lá, celular, sei lá, anotem, estudem. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores. É para isso que existe rede social. Tenho dúvida num vídeo tal. Pergunta. Se eu não responder hoje, pessoal, eu respondo amanhã. Mas perguntem, busquem não é só os professores para auxiliar. Por isso que nós somos professores. Beleza? Cuidem-se. Usem a máscara, façam exercício, dê uma caminhada, de repente um crossfit, tá? E galerinha, até a próxima, um grande abraço, um grande beijo e muita saudade. Beijão, tchau, tchau.